Viu como não é propaganda? Então, esse breve intervalo que mostra a programação da TV Canção Nova e fala dos produtos de evangelização, é porque nós aqui vivemos da providência divina. Isso aí eu acho fantástico. Você sabe que realmente estar aqui na Canção Nova para mim, Henri, a gente pensa que vai trazer alguma coisa de bom, a gente até traz um pouquinho, mas a gente recebe muito mais. Viver com os missionários da comunidade é o máximo, porque realmente eles vivem com o necessário, não com o supérfluo. Como a gente tem coisa supérflua na vida da gente, né? Mas a gente volta já já para falar disso, porque eu queria justamente agradecer você, que é o sócio colaborador desta obra, né? Através das suas doações espontâneas, ou você que é sócio, e você sendo sócio, você recebe a revista todos os meses da Canção Nova. Então, existem várias formas e é claro que comprando os produtos de evangelização, os livros, as palestras, você está ajudando no projeto Dai-me Almas a alcançarmos os 100%. Você sabe, Henrique, eu estava outro dia pensando que o nosso grande problema é não saber fazer as coisas essenciais, aquilo que precisa. Nós estamos sempre atrás de uma coisa que é supérfluo, e o que é supérfluo vira gordura, não é? Isso é verdade. Essa é boa, né? Tudo aquilo que você não é essencial para você, ele sobra. Ele Essa é a sobra. realidade. Nosso corpo faz muito isso, né? Mas existem outros fatores importantes na nossa vida. Eu acho que a gente esquece da convivência, a gente esquece de relacionar as coisas. Eu acho que o que a gente mais esquece realmente é de ver os humanos, né, como se fosse uma coisa só. Né? Porque se eu estou mal, eu faço as pessoas ao meu redor ficarem mal. A célula sua é a mesma coisa, né? Então, se você está estressado, a sua célula reage de forma diferente. Então, imagina você assim, o seu tecido começa a mudar o caminho metabólico dele e você aumenta a sua frequência cardíaca. É lógico que isso vai ter uma repercussão. Essa norepinefrina, que é um dos hormônios liberados no estresse, ele faz com que os seus vasos sanguíneos se contraiam, né? Isso é ruim? Claro que é ruim, porque isso pode aumentar a sua pressão arterial. Então imagina você assim, né? A cada momento, a cada dia, você muda seu metabolismo, sua pressão sobe, o seu coração bate mais rápido. E a gente não acha que isso pode prejudicar a gente a longo prazo, mas a longo prazo, depois de vários anos, prejudica sim. Então a gente esquece de ver o todo. E uma coisa que acho que as pessoas esquecem de ver é assim, eu só posso fazer o bem se eu estiver bem. A célula também é assim. Então, por exemplo, um neurônio que usa muita glicose, ao invés de usar outros substratos, ele sofre modificação metabólica. E aí o estresse faz com que você fique mais agressivo, o estresse faz com que você fique menos paciente. E aí você vê a repercussão nas pessoas ao seu lado. Chega seu filho, que você ama, adora, quer conversar com você, mas você está sem paciência, você está irritado. Como é que você vai reagir? Nós, às vezes, nos deixamos levar pela impulsividade. Porque nós temos nossas emoções, nós não somos perfeitos. E isso é importante levar em consideração, porque uma alteração que você sofreu aqui na cabeça, porque você está usando uma energia diferente, altera, por exemplo, sua relação com seu marido, com seus amigos, com as pessoas que te cercam. E aquilo vai assim, seu filho, você reage de forma impaciente com seu filho. Ele vai ficar matutando assim, pô, o que eu fiz de errado? Ele vai levar aquilo para a escola, ele vai levar aquilo para os amigos dele. Então imagina você que toda vez que você se altera, você altera tudo que está ao seu redor. É esse é o efeito borboleta, né? Aonde isso vai terminar? Ninguém sabe. Verdade. E sabe que você estava falando uma coisa, eu lembrei de uma aula que você deu. O Henry, de vez em quando, você ainda faz aqueles cursos no final do ano de pegar tudo... Gente, o Henry lê... Quantos artigos por ano você lê, Henry? Quando eu estou cansado, olha só, quando eu estou cansado, o que eu faço? Olha, quando eu fico cansado, que todo mundo é vítima do cansaço, a gente chama isso de estresse. Mas o estresse, na verdade, é uma coisa um pouco pior. Quando eu estou cansado, o que eu faço? Eu me retiro e estudo. Eu tenho duas leituras básicas, né? Eu tenho os artigos científicos e eu tenho a Bíblia. Às vezes eu estou cansado, desanimado, eu vou lá e falo assim, hoje eu vou dar uma esparecida. Aí eu desligo meu celular, fecho o meu computador e vou ler, vou estudar. E às vezes eu faço a intercalação, artigo científico, né?
Bíblia de um lado, e eu faço, às vezes eu abro uma página e leio, naquela tipo aleatória. Acho que muita gente que está vendo a gente faz isso, né? O dia que ele está mais para baixo, ele vai lá, abre a Bíblia, fecha o olho e faz assim, tof! Aí bate o olho e lê, aí lê aquele pedaço. E muitas vezes, na maioria das vezes, aquele pedacinho conforta. Nossa! Né? Eu também faço isso porque eu sou um ser humano como qualquer outro, e eu sou um indivíduo que gosta e teme e respeita o nosso Pai. Claro. Né? Então eu leio uma média de 10 mil artigos científicos por ano. Gente, aí essa criatura maravilhosa, o que ela faz? Uma vez por ano, seleciona os melhores artigos e dá um curso de atualização. Você continua dando, né, Henrique? Continuo fazendo. Tá. Aí eu aproveito para arrecadar verba para as pessoas que precisam, né? Olha que graça. Tudo que ele faz com o fundamento de um bem. E muito bacana. E, Henri, você sabe que eu estava lembrando de um desses cursos que você deu, que eu estava, e que você falou uma coisa tão extraordinária, porque, por exemplo, como uma pessoa, como a gente não é isolado, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem lá um problema, uma bactéria. Só que aí você toma um antibiótico e não toma esse antibiótico direito. E, de repente, você torna essa bactéria mais poderosa. E como isso pode, de repente, estar influenciando o meio. Fala um pouquinho melhor, explica para o pessoal um pouquinho melhor, porque isso eu achei fantástico. Já é uma outra conexão da ciência com o meio, né? Antigamente, só os seres mais fortes sobreviviam. Hoje, nós fomos selecionados pela força e pela inteligência. Uma bactéria, por exemplo, tem um poder de reprodução muito grande, né? Aí você joga um antibiótico. O antibiótico vai fazer o quê? Matar as bactérias. Se você não faz o tratamento direito, você vai matar as bactérias mais fracas e selecionar as mais fortes. Aí você vai ter uma bactéria mais forte em você. Eles estão chamando de superbactérias, que estão muito presentes em hospitais. Por quê? Porque é lá que eles têm os doentes onde eles usam os medicamentos, onde se usa antibiótico. E aí você vai selecionando o seu inimigo, a bactéria patogênica, tornando ela cada vez mais poderosa, forte, se você não faz as coisas direito. Ou seja, você está fortalecendo o inimigo, né? Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente faz muito e até sem perceber. E às vezes a gente cria essas superbactérias com conservantes de alimentos. Imagina você, nós colocamos conservantes nos nossos alimentos visando o alimento não ser contaminado. Mas quando você analisa a qualidade do alimento, o que eles exigem lá não é uma ausência de bactéria, é um limite de bactéria, né? Então, quando você avalia tudo que você faz, a gente acaba imaginando que a gente está fortalecendo as bactérias patogênicas no mundo. Aí, de vez em quando, eles encontram aquela superbactéria que matam dezenas de pessoas dentro de hospitais e tem que usar um antibiótico cada vez mais forte. É igual antigamente quando tinha Guerra Fria, né? O lado comunista com o lado não comunista, cada um desenvolvendo uma arma mais potente e chegaram ao cúmulo do absurdo de poder destruir a Terra milhares de vezes, né? Essa é outra coisa também que não se dá para acreditar. Construir alguma coisa que pode acabar com o planeta Terra. Na verdade, nós estamos fazendo isso, nós estamos poluindo o ambiente. Por exemplo, São Paulo. Nós estamos em São Paulo. Se você estiver numa cidadezinha pequenininha ouvindo a gente, parabéns, eu queria estar aí também, respirando o ar mais puro. Hoje a gente respira muito ar poluído. O ar poluído inflama seu pulmão, o ar poluído aumenta a asma, o ar poluído aumenta acidentes cardiovasculares. Então, esse ar poluído faz mal para a nossa população. E nós estamos aqui poluindo o ar e vivendo nesse ar poluído. É uma coisa difícil de entender, né, Gisela? Uma vez o Henrique falou assim, o homem bota um monte de porcaria, ele falou no outro vocabulário, né? Mas o homem põe um monte de porcaria no planeta e depois contabiliza quanta porcaria ele pode suportar. Exatamente. Só que a gente tem que entender que nós temos que nos unir e sermos um só. Como ele preconiza também. E o homem esquece isso. O homem, ele começou a ver a si mesmo, olhar para o seu próprio umbigo em excesso. E essa ganância descontrolada faz com que ele tenha um comportamento que preserva a si, mas ele não liga para destruir o irmão dele. Essa questão de pesticida, por exemplo, classicamente os pesticidas são coisas que a gente não deveria ter no ambiente, né? Você imagina assim, por que eu tenho que matar um inseto? Não seria melhor tentar equilibrar? Existe a agricultura orgânica, aquela agricultura que faz o equilíbrio ao invés de tentar matar mais,
O que acontece? Tudo tem a ver com ganância, né? É muito mais fácil eu bater um inseticida, um pesticida, matar os insetos ou aqueles animais que consomem as plantas que farão nossos alimentos e ter uma colheita extraordinária. Só que o pessoal esquece que aquilo fica no ambiente. E tem o nome para isso, são poluentes orgânicos permanentes. E permanentes por quê? Porque fica ali, né? E aí nós consumimos. Por exemplo, o estudo mais interessante que está saindo agora é uma maior prevalência de Parkinson, doença de Parkinson e doença de Alzheimer, né? Isso já está comprovado, tanto é que alguns países estão fazendo esforços para diminuir o uso de pesticidas. Enquanto que o país Brasil, por conta do agronegócio ser o principal alavanca do nosso país, eles não estão ligando muito para isso, né? Gente, eu fico assim tão triste porque a gente que consegue um pouco enxergar um pouco além de tudo isso, né? Mas a gente tem que ter fé, né? E ver que Deus está colocando pessoas assim como você, que de repente hoje está sendo um instrumento dele para estar falando com a nossa população que todo mundo faz parte de um todo e que a gente tem que poder fazer a diferença. Henry, você vai voltar aqui para nós falarmos dos alimentos, porque o Henry sabe assim, cada alimento, cada coisa bacana que faz no nosso corpo. Pedi para o Henry já deixar marcadinha aqui uma data para a gente voltar aqui no Mais Saúde. Eu quero te agradecer, fica à vontade para deixar aqui as suas últimas considerações. Bom, eu acho assim, pelo menos na minha opinião, né? Meu conselho para vocês é simples. Respeitem mais os seus irmãos, pratiquem a fé no que eu chamo de grande arquiteto do universo, levem a sua vida de uma forma respeitosa. E uma coisa que eu sempre falo é assim, não faça aos outros o que você não quer que os outros façam com você. Essa é a premissa básica para ter uma vida cristã, né? Então, eu desejo a vocês um feliz dia, feliz semana, feliz ano, feliz resto de vida, né? E lembro a vocês que nós estamos aqui de passagem numa escola aprendendo, e Deus é o nosso mestre. Amém. E fiquem com Deus. Amém. Gente, um beijo muito grande e até o próximo Mais Saúde.